Bom, acho que é importante a gente começar se apresentando, né? Quem nós somos, como que a gente trabalha, o que a gente vai conversar hoje. Vou deixar você começar, Maia. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Maiara Florensano. Eu sou fisioterapeuta especializada na saúde da mulher, me formei lá na USP e vim para Taubaté, que é a minha cidade natal, para trabalhar com essa área aqui. Então, a parte pélvica é o foco do meu trabalho, né? E todas as disfunções relacionadas a essa área. E para mim a parte mais linda do corpo, porque ali existem vários órgãos com muitos significados e que guardam muitas emoções também. Então é uma área que me dá muito prazer, eu amo fazer isso e acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Bom, eu sou Ana Carolina Loren, sou psicóloga, sou formada aqui pela Unital de Taubaté mesmo. Eu sempre gostei muito da área clínica, a área que eu sempre fui apaixonada, e nesses anos aí de consultório intensos, eu fui percebendo nos meus atendimentos uma demanda muito grande de falta de inteligência emocional, né? Eu vou explicar para vocês o que isso significa, mas percebendo essa demanda, eu entendi que havia uma necessidade muito grande de expandir esse conhecimento, né? De acessar cada vez mais pessoas para que elas entendam melhor como elas podem gerenciar as próprias emoções em função de uma vida mais saudável, né? Então toda a queixa que chegou no consultório, a grande maioria delas, né, independente de qual seja, tinha por trás ali um mau gerenciamento da ansiedade, a insegurança, a frustração, né, uma falta do autoconhecimento, não saber o que está sentindo, não saber o que fazer com as emoções, e como isso impacta em tudo, né, Maia? A gente conversando e a gente foi percebendo como isso impacta na vida de uma forma geral e como isso impacta na sexualidade também, né? Principalmente da mulher, em relação à aceitação do próprio corpo, em relação ao prazer, em relação aos tabus da sociedade, né? Como que tudo isso funciona e como falta muitas vezes aquele autoconhecimento e gerenciamento do que a gente sente. Então, hoje em dia eu já trabalho com inteligência emocional em vários aspectos, né? Eu trabalho no consultório, trabalho numa uma empresa que presta serviços de inteligência emocional para crianças e tô aqui com vocês falando de inteligência emocional no Instagram. E aí a minha paixão é poder mostrar para vocês que existe solução, gente, né? E assim, o nosso papo e essa parceria é muito importante entre a fisioterapia e a psicologia, porque eu recebo casos no consultório que só a fisioterapia não resolve, precisa do acompanhamento psicológico, interfere completamente, às vezes é uma disfunção que foi desencadeada por um processo psicológico, por emoções, e às vezes o paciente que está em tratamento está tendo uma boa evolução, de repente estaciona ou às vezes até regride, né? Então a gente precisa entender, além do físico, né, o que está acontecendo para que o corpo esteja respondendo dessa maneira e não se tenha ganho, né? Então vai ser muito importante o papo de hoje. Se vocês conseguirem escutar aí, tá tendo uma cachorrada aqui, quero pedir desculpa pra vocês, mas daqui a pouco já ameniza. Bom, eu acho que é importante a gente falar primeiro o que é sexualidade, né? E aí a gente falar como que a gente faz um gerenciamento das emoções, o que é inteligência emocional. Sexualidade, a gente quando fala, né, quando vem essa palavra, logo o pensamento já vai para o sexo, né, para a relação sexual. Porém, a relação sexual, o sexo é uma manifestação da sexualidade do indivíduo, né? Então, eu costumo dizer que a sexualidade é o que nos move, que nos dá prazer, né? Então, desde o começo da vida, quando se é neném, esse ser humano, né, essa criança, ela vai descobrindo os prazeres do toque, o prazer na alimentação, em novas descobertas e, enfim, né, existem várias coisas que causam isso, né, nas pessoas. E
conforme ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, recebendo influências, vem as crenças, vem o que recebe de informação da família, vem o que recebe de informação da sociedade e o que ele sente, né? E daí ele vai desenvolvendo e vai tendo comportamentos de acordo e expressando, né, essa sexualidade dele. Então, os comportamentos, as atitudes, na maneira de se vestir, enfim, de todas as formas. Então, a sexualidade, a gente não olha somente para a relação sexual em si, tá? Ela é muito mais complexa, muito mais ampla. O pessoal tá mandando aí, boa noite, Felipe, boa noite também para você. Vocês podem ir mandando perguntas, tá? Eu recebi várias perguntas aqui no meu direct, a gente selecionou algumas que a gente consegue responder de uma forma mais pontual. Eu vou entrando aos pouquinhos, por isso que eu tô olhando aqui também para poder falar das perguntinhas, mas podem mandar mensagem por aí, a gente vai respondendo também na medida que dá. Bom, isso que a Mayra falou é muito válido, né? Porque as pessoas tendem a acreditar que sexualidade é só o sexo em si. E aí isso é muito importante no consultório, quando as pessoas trazem essa demanda, né? E aí eu sempre explico isso para elas e explico principalmente que a sexualidade é uma forma geral, né? De como eu me sinto com o meu corpo, como eu interajo com o corpo do outro, né? Como eu tenho esse limite, como eu me conheço, como eu me sinto. O ato sexual em si não é o ponto mais importante, mas tudo que gera em torno do meu corpo, de como eu me compreendo, de como eu me sinto. E por isso está tão relacionado com as emoções, porque eu sou pura emoção, né? Então, o que é uma inteligência emocional, e aí atrelando isso à sexualidade? A inteligência emocional é quando eu sei utilizar as minhas emoções ao meu favor. Então eu sinto todas as emoções, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto alegria, eu sinto tristeza, e eu tenho vários sentimentos decorrentes deles, aí ansiedade, frustração, né? Então esses sentimentos todos, muitas vezes eles me dominam, né? Eu acho que vocês aí já devem ter experimentado isso várias vezes, a gente também experimenta. Hoje a gente está experimentando uma agora, no caso ansiedade, né? A gente está um pouco nervosas estamos, mas estamos lidando aqui com inteligência emocional. E aí todo mundo experimenta. O mais importante não é o que você sente, mas é como você lida com o que você sente, né? Então, numa relação aí íntima, numa relação com o seu parceiro, numa descoberta da sexualidade, ou até durante a vida mesmo, nessa redescoberta da sexualidade, a ideia é que você se conheça o suficiente para aprender a gerenciar essas emoções. Então, eu estou insegura em relação ao meu corpo, em relação àquela barriguinha, em relação àquela celulite, em relação ao sexo em si, inclusive, né? Aos sons, aos barulhos, aos movimentos. Como que eu lido com isso? Eu acho que expectativas, né? A pressão da sociedade são uma coisa que a gente pensou bastante. Depois a culpa, Quanta coisa, exatamente, né? E aí tudo isso faz com que no momento não seja legal, porque eu não tô bem comigo, eu não me conheço, eu não tô me entendendo, eu não sei como o meu corpo funciona, eu não sei como a minha mente está funcionando, e aí vira um caos, vira um bolo de café com bolo, e foi horrível. Eu nem sei o que aconteceu, na verdade. Eu fico lá, e aí, o que aconteceu, né? Muitas vezes não tenho esse diálogo com o parceiro, não consigo falar sobre o sexo, que é uma coisa muito difícil, né? Conversar sobre o sexo. Criou-se uma bolha, eu acredito, né? Eu costumo dizer que aqui no Brasil é tudo tão, aparentemente, né? Uma liberação, a gente tem festas, tem o carnaval, todo mundo sai pelado, sai todo mundo pegando todo mundo, e no resto do ano existe um pudor muito grande, um tabu muito grande, quando a gente vai falar dessa região, né? E não só pensando na parte sexual do indivíduo, mas quando a gente vai falar de disfunções da parte urinária, da parte intestinal, é sempre, ai meu Deus, ninguém pode saber que isso está acontecendo comigo, como que eu vou falar com o outro, né? O que será que vão pensar de mim? Então, existem muitas crenças e muitos medos mesmo de expor isso, né? De falar com o parceiro, quando gosta de alguma coisa, quando não gosta de alguma coisa, medo de como esse parceiro vai receber, medo se de repente essa pessoa fala e como que eu vou receber isso, né? Ao invés de tentar conversar e tentar entender, será que eu vou me sentir mal, será que eu vou sentir
culpa, enfim. Então, é uma região física, né, complicada de se conversar, em todos os sentidos. Isso é muito nítido no consultório, por exemplo. Isso que a gente conversou bastante também. Não sei se vocês fazem isso quando vocês vão à terapia, se vocês vão à terapia, se não vão, por favor, façam isso e vão à terapia. Né? Não tô puxando sardinha pra minha brasa não, mas é incrível. Quem faz pode dizer aí pra vocês que é uma diferença gritante. E aí a gente vem conversando e percebeu que na verdade as pessoas não falam sobre sexualidade com o psicólogo. Gente, falem, né? A terapia é um lugar onde você pode se expor, é um lugar de sigilo profissional, regido pela ética do Conselho Federal de Psicologia, né? O sigilo, ele não é rompido, exceto em casos extremíssimos, assim, que a gente nem considera, na verdade, porque são muito poucos. Então você pode se sentir confortável, onde você não vai ser julgado. Se você estiver indo a um psicólogo que você se sinta julgado, que ele te julgue, por favor, corra para as colinas. Não é legal, né? É um espaço onde você se encontra com você mesmo e pode se permitir e se descobrir, né? Eu gosto de falar que o psicólogo, ele é um espelho. E o que você fala pra ele não vai pra ele, vai pra você mesmo. Essa informação reflete. E as pessoas não falam sobre sexualidade na terapia. Como não falam sobre isso, né? Não existe esse pudor, principalmente na psicoterapia, e é o lugar onde você vai começar a descobrir a sua sexualidade, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, como eu me sinto, né? Que toques eu gosto, que atrações eu sinto, na verdade, né? Gêneros, pessoas, situações. Eu acho que tudo isso é muito aberto, existe um tabu, né? Como a Mayara falou, muito grande de não se falar de sexualidade. Gente, sexualidade é natural, isso faz parte da vida, isso faz parte de quem nós somos, todos nós experienciamos isso. Precisamos disso, né? Muito importante para qualquer pessoa, não tem como simplesmente excluir e fingir que não existe. Como eu falei lá no começo, são fontes de prazer, né, que ajudam a desenvolver. Então, saber o que te dá prazer e o que tira o seu prazer é muito importante. E se você não sabe lidar com tudo isso, é importante que tenha alguém capacitado para te ajudar, né? Sempre quando chega alguma mulher com uma disfunção sexual e está fazendo acompanhamento com um psicólogo, a gente vai conversando, eu preciso saber de vários pontos da vida dela, o que aconteceu, o que vem acontecendo, enfim, a gente vai vasculhando, né, para conseguir traçar um tratamento muito legal. E eu pergunto se elas falam isso para quem está acompanhando, né, pro psicólogo. E a maioria fala que não conta. Então, como que uma parte tão importante que a completa enquanto indivíduo não está sendo trabalhado no consultório da psicóloga, né? Às vezes é uma peça-chave pro tratamento, tanto de lá quanto de cá. Então a gente tem que começar a naturalizar, Carol, essa conversa, né? Sair dessa ai meu Deus, não vou falar sobre isso, é segredo, né? Ninguém pode saber. Pro realmente abrir, às vezes o seu problema é o problema do outro, que é o problema do outro, e tá todo mundo aí passando por isso sozinho e ninguém fala nada, né? Tem um aspecto da inteligência emocional bem bacana, que é o autoconhecimento, que é muito atrelado à autoestima. Então, quando eu me conheço, quando eu me entendo, quando eu sei dos meus limites, eu tenho mais facilidade em me amar, né? Eu me conheço, eu sei quem eu sou, então eu me aproprio da pessoa que eu sou. Tudo isso, é claro, é um processo que a gente vai desenvolvendo em psicoterapia, caso a pessoa não tenha. Mas quando ela tem essa autoestima, ela fica mais aberta para dialogar. Então tá tudo bem se eu for conversar com a minha colega e descobrir que na verdade ela faz uma outra posição lá com o namorado dela e que eu nunca tinha feito, ou que ela teve prazer de uma forma que eu nunca tive, né? Eu não me sinto mais tão julgada por estar agindo de uma forma, fazendo de um jeito, sendo que eu entendo que o meu jeito é único e eu vou descobrindo melhores formas de ser do meu próprio jeito. Então eu vou evoluindo. E aí essa conversa ela se torna muito importante. E pensando também no que eu falei antes, que o sexo
ele não precisa ser tabu. O sexo, ele era tabu, né? Pensando aí historicamente, o sexo era um tabu, né? A religião sempre teve um papel muito forte nessa questão da mulher não poder sentir prazer, né? Ela não poder viver a sexualidade de maneira plena. Não que isso entre em questão com a sua religião, de forma nenhuma, mas a gente pode expandir um pouco, pensar um pouco em ciência e perceber que a mulher, ela tem sim todo um prazer, que ela pode sim vivenciar a sexualidade, independente do parceiro, independente de como for, e poder falar disso mais aberto em sociedade, sem tornar isso, se você quiser ou não, mas sem tornar isso de uma forma vulgar, mas de uma forma natural, uma forma que é natural do corpo, né? Sim. Quando você fala de saber trabalhar, né, todos esses, como eu sou, como eu estou me descobrindo, o que eu gosto, o que eu não gosto, é muito importante porque não existe padrões, né? A gente tem a tendência a querer separar em caixinhas e colocar, fulano de tal nessa caixinha, ciclano nessa caixinha, e na verdade não existe, principalmente quando a gente fala de sexualidade. Cada um experimenta a sua sexualidade de uma forma, né? Que não tem o certo, não tem o errado, desde que seja saudável para todos. E ela ainda, na mesma pessoa, eu tô dando uma coisa lá fora. Calma aí, gente, daqui a pouco já passa. Aumenta aí o volume. Na mesma pessoa, no mesmo indivíduo, ao longo da vida, ela vai se alterando, né? Ela vai mudando. Então não é uma linha reta que você vai seguir, ser sempre daquele jeito, gostando sempre daquelas coisas ou desgostando daquelas coisas, né? E a gente precisa entender para saber aceitar todas essas mudanças que a gente vai tendo também, né? Gente, vocês estão muito quietinhos aí, eu tô um pouco longe do celular, mas eu tô vendo carinhas de paixão e mãozinhas, mas eu não tô vendo nenhuma pergunta. Eu vou pegar uma das perguntas que me fizeram no direct e pra gente falar um pouquinho a respeito disso. Bom, as minhas perguntas têm mais relação com as emoções, né? E aí tem uma que fala assim: como minha autoestima interfere na minha performance na cama? Gente, eu acho que era basicamente o que eu acabei de falar, né? Uhum. Total. Se eu me sinto bem, se eu estou bem comigo, com o meu corpo, eu me sinto mais à vontade, eu fico mais à vontade para viver aquele prazer durante o ato sexual. Então, eu me importo muito mais com as sensações, com a experiência, com o toque, do que com aquela imagem que eu quero passar, com aquele desempenho que eu quero passar. Então, estar bem consigo mesmo é diferença crucial para o desempenho sexual aí. Muitas vezes a gente acha que é o parceiro, né? Mas muitas das vezes é a gente mesmo que está insegura aí com alguma coisa ou com outra. Sempre tem alguém que chega, mas fulano não sabe fazer. Mas você sabe? Você se conhece? Porque se você souber, você vai saber conduzir aquele momento, né? Eu lembro que você falou, a pessoa vai responder. Eu lembro que você falou várias vezes no consultório que as pessoas vão perguntando sobre a parte íntima, que elas não sabem como que funciona a parte íntima delas. Sim, isso é comum, muito comum. É uma região tão cheia de pudores, né? E é muito interessante. Existe um osso na nossa pelve que chama sacro. É esse que fica na parte de trás aqui, né? No bumbum. E o finalzinho dele é o cóccix, que tem gente que consegue quebrar o cóccix. É uma dor intensa. Mas enfim, ele chama sacro e esse nome vem de sagrado. Então, algumas pessoas têm a ideia do sagrado como algo intocável, né? Eu sempre gosto de colocar a questão desse nome porque o sagrado, ele não é intocável, ele é respeitado. Então, para quem que você entrega o seu sagrado? O que você está fazendo com o seu sagrado? E uma das melhores coisas que se tem a fazer com essa região que é tão sagrada, né? É se conhecer. Então, o homem, ele tem o órgão dele para fora. Ele manipula desde criança, ele não é xingado por conta disso, né? Já a menina é tudo lá pra dentro, é tudo escondidinho. E além disso, sempre tem um tira a mão daí, menina, senta direito, fecha a perna. Então ela vai sendo podada a ver essa região, descobrir essa região.
Então, quando essa menina cresce, ela acaba não se conhecendo, né? Tem muitos casos em que a mulher não sabe que o xixi, por exemplo, sai de um lugar diferente da menstruação, né? Então é muito importante, mesmo que não procure ainda um profissional, mas pegue um espelhinho, coloque lá embaixo, vá se descobrindo, vá se tocando, sempre com muito respeito, no seu tempo, sem pressões, né? Mas é importante se descobrir mesmo. Gente, eu tenho uma pergunta aqui agora. Como faço para pedir para minha parceira fazer a limpeza anal? Não estou falando que ela é suja, mas eu queria que ela fizesse a lavagem interior. Gente, acho que a Mayara pode responder isso melhor, mas eu acho que a informação, ela é a melhor ferramenta, né? Quando a gente fala de sexo anal, a gente tem que falar de sexo no geral, mas sexo anal a gente tem que falar de cuidado, a gente tem que falar de limpeza. Não é uma prática que você pode simplesmente sair fazendo. Eu acho que informação é a melhor ferramenta aí para você conversar com a sua namorada. E se você tem intimidade para essa prática ou para qualquer prática íntima, né, é natural que você tenha intimidade para falar a respeito de como se cuidar, de como fazer essa prática de forma segura, limpa mesmo, porque na verdade pode gerar contaminação, né? Lembrando sempre que para qualquer prática sexual é muito importante o uso de preservativo, e quando a gente vai falar do sexo anal, é o pênis em contato com a parte intestinal, né? Então tem muitas bactérias ali que não são benéficas para o homem, né? E que tem que tomar cuidado também para não sair do sexo anal e ir para o sexo vaginal, porque isso também não vai fazer bem para a mulher. Então, antes de tudo, pensar na alimentação, né? Se você tá pensando em ter uma prática, você não vai no rodízio de pizza, não vai numa churrascaria, enfim, pensar nisso. Procurar profissionais especializados para te ajudar, porque existem técnicas para você fazer isso sem agredir. Não usar ducha, tem gente que faz a chuca e isso pode ser perigoso, tá? Mas tem um amigo que tá na farmácia, que é muito importante, inclusive para quem tem constipação. Nunca indico usar, por exemplo, laxantes, né? Mas existe o supositório, que está lá, que era usado quando era criança e as pessoas esquecem, mas é um jeito, tá? Mas muito importante conversar com ela para ver se ela está disposta a ter esse tipo de relação, para ver se ela está disposta a pensar em uma maneira de ter higiene diferenciada para essa ocasião. É importante lembrar também, né, que essa prática, como todas as outras, mas principalmente a mulher, ela precisa querer, ela precisa estar relaxada e tranquila. Se ela estiver relaxada, se ela estiver afim, como todas as outras práticas, né, ela flui normalmente. Essa pessoa que fez a pergunta mandou de novo que tem vergonha de falar com ela. Olha, pensando no seu relacionamento, né, é importante considerar que o diálogo, ele salva vidas, tá? Ele salva vidas em todos os quesitos. Eu sou a louca do diálogo, porque eu sou terapeuta de casal. Então, fale com o seu parceiro. O diálogo salva. Eu sei que tem um pouco de vergonha, mas aí tenta enfrentar essa vergonha e conversar sobre isso, né? Já que a prática, ela acontece, por que o diálogo, ele não antecede a prática, né? Exatamente. Então, o diálogo, ele tem que existir, né? Pra saber se essa pessoa tá afim, se ela tá à vontade, como que vocês vão fazer isso da forma mais segura, como a Mayara falou, pode gerar contaminação. Então, uma segura, responsável, confortável e prazerosa, né? Exatamente. Eu tenho uma outra perguntinha também que é bem bacana. Como eu sei se estou agradando o meu parceiro física e emocionalmente? Bom, eu acredito que, de novo, vem a louca do diálogo, gente. Primeiro de tudo, observação, né? Nosso diálogo, ele não é só verbal, ele também é através de outras ferramentas. Então a gente se comunica na expressão facial, a gente se comunica nos gestos, né? E a gente percebe quando o outro está gostando, quando o outro não está gostando. Mas não temos bolinha de cristal, então a gente pergunta, né? Então assim, e aí, tá legal, tá bacana pra você, foi bom? Ah, mas eu tenho vergonha. Então, mas eu não tenho vergonha de transar, mas tenho vergonha de perguntar.
Então não, né? Vamos perguntar, vamos entender. Ai, tenho vergonha da resposta. Bom, a resposta, gente, tá lá. Você perguntando ou não, essa é uma verdade. Então é melhor que você saiba da resposta para poder trabalhar com ela do que você simplesmente ignorar que isso acontece, né? E pense que vocês tiveram uma relação tão íntima, né? Por que a parte verbal é tão difícil, né? Vocês estão ali, estão se conectando, estão se entregando um ao outro, por que o conversar fica tão difícil? As pessoas têm dificuldade, né? As pessoas têm muita dificuldade no diálogo, né? Acho que é um medo da outra resposta. Sim, do que... Ai, se de repente não gostar, e aí, o que eu vou fazer, né? Mas por isso que a gente pensou nessa live, falar pra vocês, compartilhar com vocês a respeito da inteligência emocional e sexualidade, porque é exatamente isso. Se eu não me conheço, se eu não me entendo, eu fico mais preso em perguntar pro outro o que tá acontecendo. Exato. Eu tenho vergonha de perguntar pra ele, nossa, mas por que o seu pênis é dessa forma ou é de outra? Por que naquele momento você parou, você sentiu dor, né? Você estava tendo prazer, né? Por que saiu esse barulho? Por que tem esse machucadinho, né? Isso é tão importante. E às vezes realmente ter a sinceridade, né? Você teve uma relação e você não se sentiu plena, né? É chegar e falar, olha, acho que poderia ser melhor, a gente poderia tentar isso, fazer tal coisa diferente, e também sem não chegar talvez no questionamento, mas ir trazendo, puxando, né, o que aquela pessoa pode ter de informação, de sinceridade também, né? Pensando nisso, a gente podia falar do vaginismo, né? Que Sim. você deve receber bastante no consultório também, né? Sim. Para quem não sabe, o vaginismo é uma disfunção sexual dentro das dispareunias, que é uma dor, um desconforto durante a relação. E o vaginismo ele é caracterizado por uma contração involuntária dos músculos que envolvem a vagina. Então, em casos mais graves, ele pode até não permitir qualquer tipo de penetração. A gente está falando da relação sexual, mas uma mulher que de repente vai ao ginecologista e não consegue introduzir o espéculo, por exemplo, não consegue introduzir um dedo, enfim, não é somente do pênis. E isso pode ser principalmente desencadeado pela parte psicológica, né? Então eu tive uma má experiência, o meu corpo entende que aquilo é ruim, então ele faz de tudo para fechar e evitar que aquilo aconteça de novo, tá? Então pode ser de algo mais simples, do tipo, fui ter a minha primeira vez, não saiu como esperado, foi ruim, e eu começo a desenvolver isso. Ou de casos mais graves, de abuso, de estupro, enfim, tá? E a fisioterapia, ela vai interferir naquela musculatura para reabilitar e mostrar para aquele músculo, olha, dá para relaxar, isso pode ser prazeroso, esse toque pode te proporcionar várias sensações boas, né? Não precisa se fechar, a gente precisa readaptar mesmo essa musculatura. E a parte da terapia. Que aí a gente falou que as pessoas não falam disso pro psicólogo. Não entendo. Você tem um lugar que você pode falar, é lá, por favor, diga. Sim. Então, em terapia a gente trabalha com várias estratégias, com várias técnicas, mas eu acredito muito na ideia do ressignificar. Então a gente vai trabalhando com a pessoa os eventos traumáticos que ela possa ter passado, né? Não existe o esquecer, né? Não existe o esquecer, gente. Isso é muito importante. A gente precisa olhar para um problema, a gente precisa aceitar que ele existe pra gente poder trabalhar esse problema. Então ninguém resolve um problema que não tem, né? Então primeiro tem um problema, acolhe-se o problema, compreende e passamos a dar um novo significado para aquilo. E aos pouquinhos, com esse suporte emocional, a gente vai direcionando o paciente a ter mais confiança, a ter mais estabilidade para criar novas experiências e que essas sejam prazerosas. Mas é muito importante procurar ajuda, porque muitas vezes eu me sinto errado, né? E o meu parceiro fala assim, não, mas você não quer, mas você não tá afim, você não gosta de mim, né? Eu não tô fazendo direito, né? Eu não tô te estimulando de uma maneira bacana. E aí tem um monte de tabu em volta, Sim, né? E muitas chegam a procurar o tratamento por conta do parceiro, porque quer dar prazer ao parceiro,
porque quer engravidar às vezes e não tá conseguindo. Mas a maioria é por conta disso, né? É meu parceiro, meu marido, não tô conseguindo dar prazer pra ele, eu preciso melhorar por conta disso. E a primeira coisa, assim, entender é que não é o prazer dele, é o seu próprio prazer, né? Então é melhorar aquilo para que você se conheça, para que você fique saudável, né? Não tenha mais essa disfunção e comece a sentir prazer numa região que é erogíssima, muito erógena. E, gente, a gente tem também que pensar que o prazer, quando ele é bom pra mim, quando ele é bom pro outro, né, é um prazer em conjunto, não é só o prazer de uma pessoa. Então, se tá machucando, se tá doendo, alguma coisa não tá legal, não desconsidere isso, né? Tem casos que chegam no consultório, a mulher às vezes tá machucada, né? Às vezes não teve lubrificação. E aí tudo isso tem uma questão biológica, fisiológica, mas também tem questões emocionais, né? Sim. Eu tive uma pergunta, inclusive ela não tá aqui, mas que perguntava quanto tempo a mulher precisava para ter prazer, né? E isso é muito particular. A mulher ela começa a ter prazer muito antes do toque, muito antes da fala, né? O prazer ele é totalmente psicológico. Então a gente, mente e corpo aí estão juntos, eles não se dissociam, eles estão juntinhos. Então a mulher ela pode ser estimulada de todas as formas, tanto a mulher quanto o homem, né? O prazer é muito mais psicológico no sentido de se permitir, de sentir, né? A gente fala hoje, né, tem se falado, graças a Deus, mais sobre o clitóris, por exemplo, que é um órgão sexual feminino voltado totalmente para o prazer, né? Então descobrir esse órgão, como ele é por completo e como estimulá-lo é muito importante, mas a gente não pode deixar de pensar que todo o resto do corpo é estimulável, né? É passível de sentir sensações, de sentir prazeres. Então, e fora a parte física, né? O que a Carol estava falando, a parte emocional. Então, tem gente que fala assim, não tô conseguindo ter relação e não tá legal, aí eu começo. Mas como foi o seu dia? Mas como foi a sua semana? Né? Então não adianta ter uma semana horrível de briga, de desentendimento, de cobranças e chegar na hora e querer que tudo funcione, né? Vai acabar não funcionando. Então é preciso ter todo esse entendimento e ter um olhar amplo, né? O sexo, a relação não é só entre pênis, vagina, entre vagina, entre pênis, qualquer configuração aí que vocês queiram, encaixe que vocês queiram fazer. A área genital vai muito além da área genital, ela é uma parte de tudo isso. A Fernanda fez uma pergunta, ela falou pra eu, por favor, responder as perguntas do direct. Gente, eu queria muito responder todas, mas como vocês podem ver, o assunto é bem extenso. A gente tem só mais 20 minutinhos pra falar, então se vocês que estão aqui ao vivo assistindo já quiserem perguntar, perguntem, aproveitem, porque tem várias. E desculpa, Fernanda, não consegui responder todas, eu tô tentando trazer todos os assuntos. Pra quem não sabe, nós estamos ao vivo tanto no meu Instagram da Pel Consciente quanto no da Carol. Então estamos aqui nos dois celulares e fazendo essa primeira experiência, né, Carol? E aí, gente, mandem o que vocês querem saber, mais informações, porque a gente pode repetir, né? Sim, com certeza. Eu acho que tem muitos assuntos a serem trabalhados. Muita gente tem aquela vergonha. Agora aqui não precisa ter mais vergonha. É o primeiro passo para tirar todos esses tabus, esses grilos aí da cabeça. Eu tenho uma outra perguntinha aqui que eu quero responder, que alguém continuou perguntando, o Felipe continuou perguntando. Existe algum ponto G no corpo da mulher que faça ter vontade de fazer sexo? Maiara, você quer responder? Olha, não tem como eu te falar que existe um ponto no corpo da mulher que faça ela ter vontade de ter sexo. Se o ponto dentro da mente da mulher não está aberto para isso. Tudo começa na cabeça, tá, gente? Existem as partes a serem estimuladas no corpo físico, né? Mas vai depender de como tá o seu relacionamento também. Então, aquilo que a gente falou, sempre ter uma conversa
para ver o que está precisando ser ajustado. Quando você fala em ponto G, existe uma área G, não existe um pontinho, e essa área ela vai mudar anatomicamente de mulher para mulher. É sempre bom lembrar que apesar de ter as estruturas iguais e tudo mais, né? Mas cada mulher tem a sua anatomia, as suas características. Então, de repente, o que é estimulável, é gostoso para uma, não é para outra. Então, nada melhor do que o autoconhecimento, tá? A zona G, esse que falam que é um ponto G, mas é uma área, não é um ponto. Ele existe dentro do canal vaginal, lá no comecinho, lá em cima, e quando a mulher está excitada, ele pode ser estimulado. Caso contrário, vai fazer só cosquinha. Eu achei a sua pergunta, Fernanda. Estar em uma crise no relacionamento afeta o relacionamento físico com o meu parceiro? Gente, totalmente, né? Como eu falei antes, mente e corpo não se separam. Então, se você não tá bem no relacionamento, tanto você mulher quanto homem, você homem não tá bem, não existe só a mulher, né? A mulher não quer, a mulher não tá afim, o cara sempre quer. Gente, somos seres humanos e às vezes a gente quer e às vezes a gente não quer, né? Então, se você não tá bem emocionalmente, se o seu relacionamento não tá fluindo, é claro que vai ser muito difícil se entregar pro sexo, uma vez que a gente já pensou aqui que sexualidade não é só o ato sexual, né? Que a sexualidade ela é um todo, é um completo, é como eu me sinto, como eu me relaciono. Então, não tem, é muito difícil. Tem pessoas que conseguem separar? É possível? É possível, né? Visto que cada um é um. Então, estar em uma crise no relacionamento pode sim afetar diretamente a maneira que você se relaciona, a maneira que você tem um desempenho sexual. A Gisele agradeceu, parabéns meninas, muito obrigada por abordar esse assunto de forma coerente, sem tabu, sem preconceitos, enfim. Eu acho que essa é uma busca nossa, né, falar do sexo de uma maneira natural. Eu tô me sentindo a própria Laura Miller, gente. Porque ele é natural. Porque ele é natural. Eu tô quase sendo entrevistada aqui pelo Serginho Grosso. É muito legal falar disso, eu acho que isso pode ser sempre tratado de forma natural, porque é natural, né? A Natália Pardini perguntou como retomar a vida sexual após passar por um quadro depressivo. Gente, bem legal essa pergunta, Nath, muito obrigada. Quer falar? Bom, eu acredito que nada melhor do que o relacionamento conosco mesmos, né? Então, começar com o seu próprio toque sozinha, né? Se você tiver um parceiro, aos poucos ir retomando a questão do envolvimento, do carinho, desse carinho mais sexual, de um beijo mais prolongado, de um abraço mais caliente, e ir se despertando novamente, né? A depressão é como se estivesse num período ali adormecido. Então você precisa ir estimulando novamente o seu corpo para ir despertando e reconhecendo ele, vendo como que ele está, o que que ele, novamente, a questão dos gostos, né? O que que ele aceita, o que que ele não aceita mais e ir passo a passo. A Natália falou de um assunto importante que é a depressão, e eu acho bem válido a gente pontuar isso no tempinho que a gente tem aqui. Gente, a depressão ela é uma doença, né? Isso é muito importante de ser reforçado. Depressão não é tristeza. Tristeza é um sentimento, uma emoção normal que todos nós temos e ela tem função na nossa vida. Agora, ela passa e geralmente a tristeza ela tem um motivo específico. Né? Então eu fiquei muito triste porque o meu cachorrinho morreu, ou eu fiquei muito triste porque eu fui demitido, eu fiquei muito triste porque eu terminei um relacionamento. Então eu fico triste por alguns motivos e essa tristeza ela tem uma razão específica e ela finda. A depressão ela é uma doença, por quê? Porque ela não necessariamente tem uma causa, mas é um estado deprimente. Então eu estou sem motivos muitas vezes, às vezes eu não consigo nem explicar, com uma sensação de vazio muito grande
e que as pessoas não entendem, né? Então elas falam, por que você não tenta? Você não tá se esforçando, você não tá querendo. Não é questão de querer. Não é questão de querer, porque é uma questão química, né? Muitas vezes é químico, é como, eu estou com um problema na minha tireoide, eu preciso tomar um hormônio. Assim é também a depressão, estou com um problema hormonal, né? De questões de químicas cerebrais, e eu preciso de medicação muitas vezes. Que acabam baixando ou zerando a libido. Exatamente. Né? Muitos medicamentos também influenciam na questão da libido, né? Medicamentos, alguns antidepressivos. Então, é bem complicado. Eu vou pelo mesmo caminho, né? Quando você se relaciona com alguém, é importante que você esteja bem com você e minimamente aceitando aquele parceiro, né, ali com você, para poder dizer o que tá legal e o que não tá legal. Então, se eu tô num quadro depressivo ou se eu estou saindo de um quadro depressivo, esse meu parceiro, ele precisa saber para que a gente consiga conduzir juntos essa prática de uma forma boa para mim, né? Então, não é simplesmente ter o ato sexual. Eu preciso dizer que aquilo tá legal, que não tá, né? Faz desse jeito, faz de outro, eu quero parar, agora não tá bacana, né? Então, é saber com quem eu me relaciono, permitir que essa pessoa entre na minha vida e que juntas a gente construa essa prática sexual de uma forma mais saudável, né? Então, tudo entra sempre no mesmo caminho, que é o autoconhecimento e o amor próprio. Eu consigo gerenciar melhor as minhas práticas e as minhas escolhas, né? Sempre se respeitando, né? Às vezes a gente quer agradar o outro porque a gente gosta e a gente quer ver aquela pessoa satisfeita, feliz, e muitas vezes não é algo que nos faz bem, né? Que nos deixa pleno e tal. Então é importante também realmente saber quando dizer não, né? Exatamente. A gente pensou também em falar sobre as pressões, né? O quanto a mulher, principalmente, sente pressão da sociedade em estar sempre muito bem, estar sempre muito impecável. Gente, a mulher sente muito isso, mas o homem também, né? Eu não vou negar que o homem também tem uma pressão muito grande em ser macho, né? O homem, ele inicia a vida sexual, a gente já conversou sobre isso, muitas vezes através do pornô. Então ele está sempre sendo estimulado e sendo introduzida a sexualidade através dos canais pornôs, que são fantasias, né? Um homem sempre muito maravilhoso, uma mulher sempre sentindo muito prazer. E o que acontece? Esse homem, ele quer ter essa prática real, né? Ele quer encontrar uma parceira onde ele vai agir como um ator pornô, porque foi onde ele aprendeu, né, a ser homem, né? Aprendeu a sexualidade. Isso pode gerar uma frustração, ansiedade, depressão, tudo mais que você quiser aí, por conta dessa idealização fantasiosa, né? Que ele tem sempre que ter prazer, ele tem sempre que estar lá com o pênis super ereto, ele tem que estar sempre no comando viril, bate-estaca lá loucamente. E ele não pode nunca negar, ele não pode nunca broxar, ele não pode nunca estar mal, né? Então tem uma pressão muito grande no homem e tem uma pressão muito grande na mulher também de sentir prazer, de estar afim, de querer, né? Então são tantas pressões que a sociedade coloca no sexo, por isso que é difícil, né? Exatamente. E daí você tenta, é a questão do padrão, né? Tá acontecendo daquele jeito, é o que dizem que é o correto, e por que comigo não tá acontecendo? Então chega esse cara que foi iniciado no pornô, está acostumado com esse tipo de sexo que ele vê nos filmes e acha que aquilo é real, né? Só que existe todo um processo hormonal, todo um processo de adequação, por exemplo, do corpo feminino para que se tenha uma penetração. No pornô a penetração é muito valorizada. E sexo não é só penetração, né? Existe o corpo todo para ser descoberto, para ser acariciado, excitado, né? Tanto é que uma das cobranças de várias mulheres é que ela não consegue chegar ao orgasmo vaginal, né? Então, eu consigo o orgasmo me masturbando, mas eu não consigo o orgasmo quando eu estou com o meu parceiro na penetração. Então, eu estou na penetração, mas eu preciso de um estímulo clitoriano. E isso é o que o pornô vende, né? Que a mulher está, sentindo aquele baita tesão só na penetração. E o sexo real não é assim que acontece. Pode ser? Pode ser.
Nunca diga nunca, né? Exatamente. Mas a maioria não é assim. Então é importante estar aberto tanto para se conhecer, né? Entender que de repente o pornô, não só o pornô, outro tipo de maneira de fazer o sexo não é a única, né? Tanto para você, quanto para sua parceira, quanto para o seu parceiro. Mas para que se tenha tudo isso, precisa ter diálogo, precisa estar disponível, precisa estar presente. E a Maia falou uma coisa, isso que ela tá falando me lembrou de uma das perguntas, né? Por que se fala tanto de sexo? Por que se tá tanto na mídia, tá tanto na boca das pessoas, mas pouca gente faz? Eu acho que é essa pressão da sociedade de que a gente tem que estar sempre fazendo, de que a gente tem que estar sempre bem resolvido, né? Que é essa idealização, essa fantasia da sexualidade que a gente tem que viver e que na verdade a gente não vive, né, gente? Isso não existe. Aquela pessoa que tá lá no pornô, ela vive daquilo, então ela trabalha, ela investe, ela cuida do corpo porque é um trabalho, né? Então, a gente fantasia muito essa pressão também da internet, né? Sim. Como que a gente sofre a pressão das redes sociais, a pressão das pessoas no geral de que a gente tem que estar bem, que a gente tem que estar feliz, que a gente tem que estar bem sucedido, né? Que isso tem que acontecer com muita frequência e isso não existe. O que eu venho percebendo antes a mulher não conseguia chegar ao orgasmo. Aí a gente batalhou para ensinar, para falar o que é o orgasmo, como atingir o orgasmo, e hoje existe uma cobrança para se ter o orgasmo. Exato. Então o cara vai pra relação e ele quer ver aquela mulher gozar, tá? Quer ver a mulher tendo aquela descarga e aquela loucura toda. E muitas vezes um sexo não precisa de um orgasmo, não precisa desse pico para ser extremamente prazeroso e tá tudo bem, né? Então tem começado a ter eu tenho visto uma pressão em relação a isso também, né? Vejo rapazes super jovens querendo se mostrarem viris e tudo mais, tomando remédios que é para homens mais velhos, que já têm algum problema, né? Eles acabam tomando uma medicação sem indicação médica para se manter mais ativo por mais tempo, para poder mostrar isso para a parceira, para o parceiro, e ele acaba desenvolvendo disfunções sexuais depois, né? Ejaculação precoce, ou não consegue mais ter a ereção, ou não consegue manter a ereção. Então, olha o tanto de pressão que é colocada em cima da gente, e as coisas que isso gera, né? A gente acaba tentando alcançar e, na verdade, se cada um... É inatingível, né? A gente quer alcançar tantas coisas que a gente, na verdade, não pode. Eu percebo bastante isso no consultório, né? As pessoas me perguntam, e será que eu vou conseguir isso, conseguir aquilo? Eu vejo uma necessidade muito grande de perfeição. Gente, desistam. Eu falo sempre no consultório, assim, sou bem taxativa. Você não é um semideus, você não vai conseguir. Então, desista, simplesmente, né? Tente fazer o melhor que você pode, com o máximo que você tem, dentro das suas capacidades. Afinal, se você não conseguir, tá tudo bem, porque ninguém consegue. Então, somos todos falhos, né? Temos todas as nossas limitações e todo mundo é assim, tanto você quanto o seu parceiro, a pessoa que você se relacionar. Então, é muito importante... Pronto, quando você estiver com um parceiro, lembre-se que ele também tá ali, angustiado muitas vezes, ele também tá ali com medo do desempenho dele, né? Que ele também tá querendo te dar prazer, mas muitas vezes não sabe como dizer, que nem nosso amigo ali falou que tem vergonha de falar com a namorada, né? Então, muitas coisas ali não são tão perfeitas, nem com você nem com o outro. Então, pode se sentir bem em relação a isso, liberar um pouco, né? Ser mais instintivo e a respeito do que está acontecendo e também ter mais autoconhecimento a respeito de si próprio, né? Exatamente. Tem uma perguntinha ali. Eu acho que é pra você. A vagina da mulher tem um limite de tamanho de órgão masculino? Bom, assim como existem diferenças de comprimento e calibre de órgãos masculinos, existem diferenças de comprimento e calibre também da vagina, tá? De maneira geral, as mulheres precisam estar
bem excitadas para receberem o pênis. Eu costumo dizer que a vagina ela tem que estar molhada. Se ela não está molhada, ela precisa, para penetração, ela tem que estar fechadinha, tá? Sem penetração. Então, cada mulher vai ter um tamanho. Existe ali o que a gente fala da média, né? Igual a média peniana, que eu nem gosto de ficar falando de números para realmente não ter essa cobrança, essa pressão, né? Mas é importante entender que existem tamanhos diferentes de canal vaginal. E daí, existem os parceiros que se combinam completamente, existem os parceiros que têm uma diferença, né? Então, de repente, o homem com um comprimento maior pode acabar atingindo o fundo da vagina com maior facilidade. E daí precisa ser trabalhado isso, né? Para que não tenha desconforto da mulher mesmo, tá? Gente, vocês percebem que assim, a gente já tá quase 1 hora aqui. Esse assunto tá super legal, eu acho que dava pra gente ficar falando muito mais. Mas a live no Instagram, ela finaliza com 1 hora, né, gente? Como a gente tá pertinho dessa 1 hora, eu acho que legal a gente fazer uma finalização. Sim. Quero agradecer todo mundo que compareceu, que fez pergunta, que participou. Obrigada por estarem juntos com a gente, construindo essa conversa, construindo essa noite. Exatamente, né? Construindo essa conversa e essa nova maneira de olhar para a sexualidade, reforçando a inteligência emocional aí na sexualidade. Eu acho que é também ter um gerenciamento das suas próprias emoções destinados à prática sexual. Então, se eu me conheço, se eu sei lidar com as minhas frustrações, se eu sei lidar com os meus limites e com o limite do outro, né? Então, eu consigo viver muito melhor e com mais plenitude essa relação. Eu quero dar uma palhinha para vocês de uma coisa muito legal que eu falei no meu stories que eu ia falar para vocês. Eu tô com um projeto saindo do forno sobre inteligência emocional, um curso online pra gente falar muito mais a respeito de inteligência emocional em várias áreas da vida. Eu vou disponibilizar algumas ferramentas para que vocês consigam lidar melhor com as suas emoções para viver cada vez melhor. E aí eu tô com um linkzinho, eu vou tentar passar para vocês. Que vocês já vão ser direcionados para uma conversa no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, que eu vou conseguir nessa semana disponibilizar o curso por um valor bem mais em conta e vai ser muito bacana. Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui o link para vocês já serem direcionados pro WhatsApp, para vocês saberem como funciona o curso. E digo mais, a Mayara vai estar lá no curso também, linda, aparecendo, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bom, muito obrigada, né, por todos que participaram. Para quem ainda vai assistir, porque essa live vai ficar gravada tanto no Instagram da Carol quanto no meu Instagram, eu peço para que vocês busquem ajuda para quem tem algum probleminha, para quem tem alguma disfunção. Não fique em casa esperando que isso vá passar com o tempo, né? Busque um profissional capacitado para ajudar vocês. E lembrar também que não precisa esperar ter algum problema, né, Carol? Tanto no autoconhecimento daqui quanto no autoconhecimento físico, a gente pode procurar profissionais para melhorar a nossa qualidade de vida, né? O que está bom sempre pode ficar melhor. E assim, prevenção é melhor remediar, como que é o ditado? É melhor prevenir do que remediar. Não tá ruim, não tem problema, gente. Conhecimento é a melhor ferramenta, procurem saber, acompanhem a gente aqui no Insta e no Facebook, a gente sempre dá dicas, a Mayara dá dicas ótimas, inclusive eu sigo as dicas dela. Levem tudo isso que vocês aprendem aqui para as rodas de conversa com os amigos, com as amigas, durante a conversa de família, joga um assunto lá e mostra para as pessoas que tem meios de tornar tudo isso mais fácil também, né? É sempre bom espalhar e compartilhar, não fica guardando só para vocês, não. Isso, e sigam a Mayara lá na Pelve Consciente, eu sigo super, ela dá várias palestras e informações, inclusive me ajuda super no coletor, é um assunto super interessante, vocês precisam saber disso, ela dá dicas ótimas. E a gente vai sempre falar a respeito desse assunto super legal para agregar para vocês. Sigam a Carol também. Carol, eu não lembro qual é o seu Instagram. Como assim? Você não Como que está você?
Ela não é minha amiga no Instagram. Eu sou. Ai. Gente, tá como Carolina Laurent, psicóloga, certo? Acho que ela vai marcar aí pra vocês. Sim. A gente vai disponibilizar também o link da mensagem no WhatsApp, do grupo VIP no WhatsApp, para ter acesso ao desconto do curso, certo? Um grande beijo para vocês, obrigada pela participação e até uma próxima live. Até, tchau, tchau.